Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Café com Rosas. Café com Rosas é um grupo de apoio formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Eu sou Eliana, sou fisioterapeuta, tenho 48 anos e tratei de câncer de mama triplo negativo em 2020. Hoje nós estamos aqui com duas amigas, uma paciente oncológica e uma advogada, e nós vamos tratar de um assunto muito importante para todas nós pacientes oncológicas, seja de qualquer tipo de câncer, que são os nossos direitos. A partir do momento que nos tornamos pacientes oncológicas, temos direitos a ter direitos, e nós vamos falar sobre isso. Então, como funciona o nosso podcast? Vamos trazer perguntas do nosso grupo para a advogada, ela vai já se apresentar, e vamos tentar solucionar, algumas perguntas, responder algumas perguntas e levar informação de qualidade para todas nós pacientes oncológicas. Um dos nossos objetivos do grupo é esse, levar informação de qualidade através das nossas vivências. Então vamos lá se apresentar. Vou começar aqui pela minha amiga de bancada hoje, a Ju. Ju, se apresenta para nós. Oi, eu sou a Juliana Petris, eu tenho 30 anos, sou consultora comercial e eu tratei um câncer de mama, HER2 positivo, em 2023 e estou há 2 anos em remissão. Daisy? Bom, eu sou a Daisy Costa, sou advogada há mais de 16 anos aí atuando e é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Obrigado pelo convite, é uma honra poder participar aqui e vamos tentar aí, esclarecer as dúvidas e informar, os direitos que vocês e todos os pacientes oncológicos têm, sobre seus direitos. A gente que agradece você por estar aqui, disponibilizando seu tempo e as informações que você vai trazer, para nos ajudar. Eu tenho certeza que isso vai chegar a muitas mulheres que precisam de uma forma gratuita, que é muito importante, A gente vai disponibilizar depois nas mídias sociais e eu tenho certeza que isso vai alcançar muitas pessoas que realmente precisam. Então vamos às perguntas, Não vamos usar muitas delongas. Sim. Ju, manda a primeira. A primeira pergunta: não contribuí quase nada ou não contribuí e tenho direito a algum benefício? Pode ser que sim, tá? Pode ser. Tem alguns requisitos aí para a questão de receber um benefício que se chama o BPC, LOAS. O que acontece? Muitas pessoas acham que por não ter contribuído com o INSS não teria direito algum, mas pode ser que tenha, Desde que a pessoa não tenha uma renda por pessoa na família acima de 1/4 do salário mínimo. Então, tem que ser considerado aí uma baixa renda. Se preencher, esse requisito, se não receber nenhum outro benefício ou se não tiver nenhuma outra renda, ela pode sim fazer esse pedido junto ao INSS para tentar receber esse benefício aí que seria equivalente a um salário mínimo. É uma ajuda, que seria aí interessante estar recebendo. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu nunca contribuí, então não vou nem tentar. Às vezes, vale a pena tentar sim, que pode ser possível sim. Então, só para a gente entender e para ficar mais claro para as meninas, por exemplo, moramos em 4 pessoas na casa, eu não trabalho, nunca contribuí, mas tem mais 3 que trabalham. Se esses 3 ganharem mais que um salário mínimo, ultrapassa esse valor, eu não me enquadro nessa... Isso, ou se já receber algum outro benefício, aposentadoria, Enfim, aí não se enquadra e não teria como conseguir. Caso eu me enquadre, aonde eu devo procurar essa ajuda? Você sabe nos informar? Sim, precisaria fazer o cadastro aí junto ao CRAS, para ter esse cadastro válido, e com o cadastro realizado no CRAS, você conseguiria daí dar entrada no INSS para fazer o benefício. O CRAS aí seria esse órgão competente para validar a sua condição social, que tem preenche esse requisito para o INSS conceder esse benefício. Entendi. Perfeito. Obrigada. Vamos lá. Tive câncer há 1 ano. Já finalizei o tratamento
eu queria saber se eu ainda tenho direito a algum benefício. Por exemplo, isenção de imposto de renda, isenção de imposto predial, né, o IPTU. Eu tenho direito a algum benefício mesmo depois de finalizar o tratamento? A princípio não teria, né? Então, os benefícios, isenção de imposto, até mesmo uma eventual estabilidade no emprego, eles são concedidos para quem está em tratamento, né? Então, a princípio não teria. Infelizmente, não. Ou felizmente, né, gente? Porque a partir do momento que você já passou pelo tratamento, já está em total em condições de saúde, significa que você está apto aí a trabalhar, voltar à sua vida normal e que bom por isso, né? Que bom por Sim, isso, com certeza. exatamente. Ju? A terceira pergunta é se o paciente tem direito a vaga especial ou preferencial. Em fila, em vaga de estacionamento? Sim, pela lei tem sim, tá? Você pode fazer esse credenciamento pelo estacionamento, por exemplo, junto aqui em Maringá, junto ao CETRAN, né? Com um laudo médico, com um atestado, você pode, junto ao CETRAN, fazer aquele cartão, né? Que é gratuito e você consegue ter direito, por exemplo, ao estacionamento. E nas filas também, né? A lei garante aí que você tenha o atendimento preferencial, né? Você pode entrar na fila preferencial e se às vezes alguém questionar alguma coisa, se você portar aí um atestado, né, constando o CID, você pode sim fazer jus a esse atendimento preferencial. Muita gente, né, não sabe ou tem medo, tem receio de às vezes usar esse benefício, né, de utilizar esse benefício. Então, pode sim. Inclusive, as vagas sinalizadas, né, para questões de deficiente, você pode estar utilizando e fazendo o seu cadastro junto ao CETRAN para poder utilizar aí o benefício da vaga preferencial também. Muitas têm vergonha e muitas têm um receio porque, assim, a Ju não tá mais careca, eu não tô mais careca. Sim. Não aparenta a doença, né? Sim. Né? Mas sim, não é o nosso caso, graças a Deus, igual você falou. A gente passou, mas tem muitas meninas que estão fazendo tratamento ainda, sim, estão debilitadas e por não estarem carecas, não ter o câncer estampado na cara. Um estereótipo, né? Exatamente. Elas ficam meio intimidadas ou ficam com vergonha de usar esse benefício. Então, se tem direito... O direito está aí para ser usado, né? Para ser beneficiado. Então, usem, né? Não é aproveitem, mas usufruem. Porque, justamente, uma vaga preferencial é justamente para você não ter ali, né? Às vezes é uma localização melhor, você vai, né, andar um pouco menos. Então, assim, usem, não se intimidem, não tenham vergonha, porque é justamente para isso, né? É perfeitamente... vou falar aqui, né? Por exemplo, a vaga de autismo, né? Gestante, né? Idoso, né? Então... tá aí para ser usufruído justamente pensando nisso. Então, não precisa ter o porquê não fazer o uso, né, dessa vaga. Bom saber disso. Bom saber. Não cabe mais para nós. Sim. A gente tem que estacionar lá atrás mesmo. Graças a Deus. Andar um pouquinho é bom, andar, caminhada é bom, fazer atividade física. Uma bem específica agora, tá? 25 anos de CLT. Ela é funcionária pública. Então, sou funcionária pública, tenho 25 anos de CLT, eu tenho 47 anos de idade e estou afastada há mais de um ano para fazer tratamento. Eu posso pedir aposentadoria integral? Vamos lá. É bem específico, mas vai depender da sua condição de saúde que você se encontra, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Se você realmente estiver totalmente incapacitada ou a sua condição física, né? Às vezes for afetado alguma condição física que não tem uma reversão, você pode sim, né, passar por uma avaliação médica e pedir um atestado para poder requerer aí a aposentadoria por invalidez, mas vai precisar de uma avaliação médica, né? Pela questão do município aí, de todo o processo, né, que precisa, você vai junto ao RH, vai precisar passar por essa avaliação. Se o médico constatar
que realmente a sua incapacidade aí é permanente, né? Você não vai conseguir reverter isso, você pode requerer aposentadoria por invalidez. A questão do integral também vai depender dos requisitos se você preencher, né? Então, vai precisar aí avaliar, né, com mais cuidado a condição que você se encontra, e aí é o médico quem vai precisar avaliar. Se você já fizer acompanhamento, né, já com certeza já tem atestados de todo o tratamento, leve tudo isso, né, junto para reforçar aí a sua condição e tentar esse benefício. Se precisar, né, sempre às vezes consulte um advogado para te orientar, para informar, né, o passo a passo para você tentar isso administrativamente. Se eventualmente você não conseguir, é possível, né, se você tiver a condição, lembrando, tentar isso judicial. Porque às vezes administrativo é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais burocrático, demorado. Se a sua condição de saúde realmente estiver aí agravada e você vê que não vai conseguir desempenhar o seu trabalho mais como antes, tem que buscar seus direitos, sim. E tem diferença do setor público e do setor privado para esse pedido? Tem a diferença no modo como você vai pedir, né? A questão de municipal ou estadual, quando é estatutário, o processo administrativo é diferente de um processo de uma empresa particular, por exemplo, né? Então, a particular já vai direto pro INSS, né? A municipal, a pública, né, precisa passar pelo regimento deles. Eles não têm o INSS como respaldo, a não ser que seja um funcionário público contratado pelo regime seletista. Mas existe o funcionário público que ele é estatutário, que é aquele que passa no concurso e que é regido pelas leis do estatuto do município, que é uma lei específica. Então, tem que cumprir ali o que está no estatuto do servidor. Por isso que é diferente, entendeu? Então, o empregado seletista cumpre as regras da CLT. O funcionário público, né, da administração pública, que é prefeitura, estado, ele tem que cumprir o que está na lei ali que ele foi contratado ou passou no concurso. Então, às vezes, por exemplo, o processo aqui em Maringá é diferente do processo lá de Curitiba, entendeu? Por isso que tem que ver edital, né, quais os requisitos. Então, é um pouquinho diferente e eu posso falar aqui, né, por experiência, que o administrativo é um pouco mais demorado. É mais demorado. Um pouquinho mais demorado por ser mais burocrático, né? Entendi. Nesse caso, é importante também ter um advogado para consultar um advogado, um profissional para... Porque assim, com uma consulta, um profissional te orientando, o que acontece? Você já vai direto cumprindo os requisitos que precisa, né? Porque às vezes você não sabe qual documento você precisa, qual o primeiro passo que você precisa fazer. Foi negado ou não responde, né? Então, assim, como formalizar isso da forma correta, né? Muitas pessoas não sabem nem como formalizar. Vai lá só no RH e fala, olha, tem esse documento, deixa o atestado lá, não fica com uma cópia, por exemplo. Então, assim, é muito importante você sempre se informar, né? Consulte sempre um especialista antes, para você não perder tempo e nem perder os seus direitos aí. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Mais uma pergunta, Jujuca. Fiquei 2 anos afastada. Eu preciso trabalhar esses 2 anos a mais para compensar esse tempo parada, para conseguir me aposentar de forma integral? É uma dúvida bem comum que as pessoas confundem, tá, Ju? O que acontece? Já teve pessoas que pensaram assim, eu fiquei 2 anos afastada, agora eu vou precisar, por exemplo, trabalhar mais 2 anos para conseguir, né, uma aposentadoria. Não é assim, tá? Se você ficou afastada, por exemplo, 2 anos, você precisa voltar a trabalhar para contar esse tempo, mas se você trabalhar 1 mês só, já vai contar a sua aposentadoria. Não precisa trabalhar o tempo que você ficou afastada, equivalente
para contar o tempo aí como afastamento. Interessante. Então, não é que você precise ficar ao mesmo tempo. Você precisa só retornar ao trabalho. Então, se ficar 10 dias, 15 dias, ele já valida o período que você ficou em afastamento para fim de aposentadoria, sim. E consigo aposentadoria integral por tempo de Sim, contribuição, vai idade, contar tudo. o tempo que você ficou totalmente afastado. Vai contar. Bom saber também. Bom né? saber, né? Tem muitas meninas lá no grupo com essa dúvida. Porque, como você falou, né? São diferentes processos administrativos. Sim. Então, muitas trabalham no setor público, muitas Sim. trabalham no setor privado. E aí tem... eu acho que tem até uns critérios, uns requisitos diferentes. Sim, tem. Mas perante a lei... A Voltei lei, a trabalhar. A regra geral é essa, tá? Então, assim, não precisa durar o mesmo tempo, só precisa ter o retorno. A regra geral. Se eventualmente o estatuto, né, ou a lei prevê, alguma lei prevê alguma coisa diferente, vai ter que ser analisado. Por isso é sempre importante quando você solicitar isso formalmente, né, você pedir a resposta formalmente. Por exemplo, foi negativa. Por quê? Então, pede a justificativa formal. Por que foi negado, né? Porque tem que constar uma justificativa formal. Foi negado, indeferido por tal motivo. Para você poder depois recorrer e ter argumentos para contrapor aí essa negativa. Muito bom. Mais um caso bem específico, tá? Mas também é uma dúvida muito comum, muito comum. Tenho 61 anos, então estou abaixo do que é para aposentar, para mulher, né? Porque a gente sabe que tem diferença de mulher para homem. Tive câncer 2 vezes e meu INSS está em dia, continuo contribuindo, não trabalho mais CLT, mas continuo contribuindo e não consigo me aposentar. Todas as vezes é negado. Como que eu devo proceder? Né? Socorro. Só para voltar, essa pessoa está em tratamento? Ela finalizou o tratamento. Ela teve câncer 2 vezes, mas finalizou o tratamento. É que o tratamento para nós, Daisy, funciona assim, até para você entender. Muitas vezes termina, mas não acaba. A Ju, né? Eu vou falar do meu caso e do caso da Ju para você entender um pouquinho como funciona. Os tratamentos, falando especificamente de câncer de mama, são muitos tratamentos diferentes. Então, o tipo de câncer que eu tive, eu fiz o tratamento ali, protocolo, terminou, acabou. Eu não tenho medicação para tomar, eu não tenho mais nada, é só fazer o acompanhamento. A Ju, não. A Ju fez o protocolo dela, que foi o tratamento dela, e depois, por 1 ano, ela ficou tomando uma medicação. Ela já estava apta a trabalhar, mas o tratamento dela, ela não estava afastada, os médicos não afastam por esse motivo, porque é só uma continuidade. E outra, tem mulheres que tomam medicação durante 10 anos, durante 8 anos, durante 5 anos, e esses remédios, eles dão N efeitos colaterais. Então, assim, às vezes acaba, mas não termina. Então, esse é um desses casos. Terminou. Ela não tá ali inapta, ela tá apta para trabalhar. Mas tem as sequelas ali que não permitem que ela faça isso. Mas não tem um laudo, algo assim, que é o que complica. Mas ela está contribuindo com o INSS. Mas todas as vezes que entra com o pedido, é negado. Bom, vamos lá. Como é muito específica essa situação, a gente precisaria avaliar aí qual que é o período, né, da contribuição dela. Por exemplo, se ela já contribuiu em uma categoria especial, o que é uma categoria especial? Profissionais da área da saúde, né, por exemplo, que é um período menor. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, eles podem se aposentar com um período menor. Então, depende muito a função dela. E, infelizmente, né, o que conta, né, pro INSS é realmente a sua capacidade de trabalhar. Então, quem pode atestar isso é o médico, é o perito. Então, vai acontecer o quê? Se numa avaliação médica o perito constatar que mesmo em tratamento você consegue desempenhar suas funções, você realmente não vai conseguir se afastar, se aposentar aí por invalidez, né? Que seria o caso. Se você preencheu os requisitos de tempo de contribuição já,
né? Se ela já foi o tempo de contribuição, mesmo ela tendo 61 anos, mas ela já preencheu o tempo de contribuição e mesmo assim o INSS está indeferindo, ela vai ter que recorrer ao judiciário. A gente teria que avaliar esse caso, se já preenche o tempo de contribuição. E se for, aí é uma questão por idade, mesmo assim o INSS continua indeferindo, tem que recorrer a um advogado para conseguir o judicial, gente. Infelizmente, o que acontece na prática, eu vou contar um segredinho para vocês que todo mundo sabe. Administrativamente, tá? O INSS nega o que pode e um pouco a mais, tá? Então, na maioria não, mas em grande parte dos casos, muitas pessoas têm direito a um benefício, a um afastamento por doença, né? Eu conheço na prática, né? Muitas pessoas ali têm uma lesão, passa pela perícia, o perito vai lá e fala, não, ele tá apto a trabalhar. Mas não tá, entendeu? Não tá, não existe. Então, tem que recorrer ao judiciário. Não tem jeito, assim. Infelizmente, acontece isso e o judiciário precisa intervir aí. E é um processo demorado, né? E desgastante. É desgastante, é demorado. Então, assim, não demorem, tá? Para procurar aí uma ajuda. Busquem aí sempre uma orientação o quanto antes e entrar. Alguns casos a gente consegue pedir uma liminar. O que é uma liminar? É entrar com um pedido de urgência para o juiz já deferir aí antes de passar por uma avaliação, enfim. Para você conseguir aí o benefício. Ele já implanta o benefício antes do INSS se manifestar. E depois avalia se vai ser o caso de continuar ou não. Puxando o gancho já no que você acabou de falar, por tempo, qual é o tempo, né, de contribuição e qual a idade mínima que eu posso me aposentar? Bom, sendo a regra geral aí, né, para a mulher seria 62 anos a idade para se aposentar pela idade e homem 65. Já se você tiver por tempo de contribuição, seria 30 anos de contribuição, daí, né? Mesmo se você não tiver 62 ou, por exemplo, tem 62, mas não teria atingido os 30 anos, seria mulher 30 anos e homem 35. Então, tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35. Por idade, mulher 62, homem 65. A regra geral. Então, com menos disso, eu não consigo... Igual a amiga da pergunta anterior lá, que tem 47, ela não consegue aposentar, mesmo tendo tempo de contribuição. Dependendo, não vai conseguir, não. Vai ter que esperar um pouquinho e amiga, trabalhar. Espera mais um pouquinho. 47 tá muito novinha ainda. Não pode aposentar. Mesmo porque a gente tem uma produtividade que a gente pode gastar. Sim, isso, se né? a gente recorrer ao judiciário, consegue nesse caso. Não, porque daí pelo INSS não, né? É a regra geral, né? Uma sugestão aqui, né? Até que nós às vezes podemos indicar que pensar talvez uma previdência privada também, né? Como uma segunda... Muitas pessoas pensam que o INSS é a única saída, né? A única fonte daí para se aposentar. Mas, por exemplo, para quem está começando, né? Está pensando aí no futuro, uma aposentadoria futura, pensa aí também, né? Numa segunda alternativa, né? Não se prendam somente ao INSS, porque, como a gente está conversando aqui, né? O INSS, ele é bem burocrático, né? Bem difícil. Então, às vezes, um pouquinho que você contribui por mês, uma outra fonte ali de rendimento, pode te garantir aí no futuro uma coisa mais fácil e mais acessível para você não depender só do INSS. Não sei se eu posso dar essa dica para vocês claro aqui, que pode. mas... Sim, com certeza. Com certeza. Se tiver mais, inclusive, mais dicas. A gente vai pedir mais dicas daqui a pouco. Vai lá, Ju. A outra pergunta é se fiquei afastada para tratar. Ao retornar, eu posso ser mandada embora? Tem algum período de estabilidade? Uma pergunta bem interessante. Muitas pessoas têm dúvida, já aconteceu, né? Eu tenho um caso, inclusive, que está aí para ser dada a sentença nesse processo. O que acontece, tá, gente?
O câncer em si, ele não gera uma estabilidade no emprego. Então, se você voltou de um tratamento de um câncer que não tem relação com a atividade que você desempenhou, calma que eu já vou explicar o que é isso. Então, por exemplo, estava trabalhando, desenvolveu um câncer ali, né, que, enfim, não tem relação com o que você estava desempenhando ali na sua atividade e você está totalmente apta a retornar ao emprego, você não tem a estabilidade. O que é estabilidade? É aquela regra de que você não pode ser mandado embora durante 12 meses, né? Que a lei garante aí para quem retorna de um auxílio aí, de um auxílio-doença, por exemplo. Só que essa regra, ela vale tanto para quem retorna de um tratamento de câncer ou para quem, por exemplo, sofre um acidente em uma viagem, né? Ou dentro de casa, enfim. Então, não tem essa estabilidade. Porém, todavia, em todo caso, nós temos aí algumas exceções, né? Como tudo, né, no direito. Se você desenvolveu esse câncer, que é a mesma coisa de uma doença, decorrente da sua atividade, do seu trabalho, por exemplo, a radiologia, tá? Que pode ser aí um fator que desencadeie ou determine aí um surgimento, o agravamento, ou até o agravamento, tá? Você pode ter estabilidade. Então, vai depender muito da natureza aí. Então, pessoas que trabalham muito tempo em usinas, em centros mesmo ali, né, técnicos de radiologia, sem proteção, e acabam desenvolvendo um câncer, isso pode ser, sim, considerado uma doença de trabalho e você pode ter direito à indenização dos 12 meses, indenização moral, indenização material. Então, tem que avaliar se esse câncer pode ter sido decorrente ou agravado no seu emprego. Isso pode ser considerado. E uma outra situação que é bem já predominante aí nos nossos tribunais é se você retornou de um tratamento de câncer e logo em seguida foi demitida, se essa demissão pode ser considerada discriminatória. Tá? Porque sentido. assim, porque se você trabalha, desempenhou suas funções e às vezes a empresa manda você embora com medo de você trabalho, adoecer, apresentar atestado, precisar retornar a tratamento, isso pode ser considerado discriminatório. E os tribunais têm entendido que vale uma indenização nesses casos aí. A gente já tem várias decisões e praticamente pacificadas. Se a gente demonstrar que realmente você trabalha, desempenhou suas funções, né? Por mais que a empresa possa escolher quem vai mandar embora ou não, mas se o motivo ali foi claro, né, de que a empresa realmente estava com medo, pode ser considerado discriminatório. Legal. Mais uma vez, é importante consultar. Sim, consulte, né? Pergunte, colete provas, né? Sim. Eu falo assim... Documente tudo, né? Documente. Guarde. Então, assim, vai retornar ao emprego, né? Primeira coisa. Grave reuniões, sabe? Salve conversas de WhatsApp, de e-mails. Formalize tudo por e-mail. Formalize né? tudo por e-mail. Importante. Tá? Documenta tudo, Documento, por exemplo, o RH vai chamar você para uma conversa, né? Logo que você está retornando. Pode gravar, tá? Às vezes as pessoas têm medo, falam, mas eu não posso gravar uma conversa, né? Sem a pessoa saber. Desde que você esteja participando da conversa, que você seja um interlocutor, que nós falamos, e você precise usar isso como meio de prova depois, você pode sim gravar essa conversa. Interessante. Muito bom. Muitas pessoas não sabem. E pode. Você falou aí de estabilidade, né, do direito do funcionário. Tá, saí da empresa, fui mandada embora, talvez não tenha sido isso, ou não tenha provas suficientes para provar que eu fui mandada embora porque agora eu me tornei um funcionário problema, né?
Porque a gente sabe que depois que a gente passa pelo tratamento, vai ser consultas recorrentes, exames recorrentes. A gente não tem como escapar disso. Então, sim, vou ter que apresentar atestado para a empresa, enfim. Mas eu não tive prova, não fui mandada embora. Fui fazer uma nova entrevista de emprego. Devo falar que sou paciente oncológica ou não? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não tem essa obrigação, não tem essa necessidade. E até mesmo se em uma entrevista de emprego isso for perguntado e for um dos requisitos para você ser contratada ou não, pode ser considerado discriminatório também. Como que eu sei que... E aí, como é que eu vou saber se eu fui ou não fui contratada? Porque eu falei ali na entrevista, eu fui paciente oncológica, eu tive câncer algum dia na minha vida. Como faz? É complicado. Muito e acontece isso muito. Acontece, né? A gente sabe. Infelizmente, é difícil essa prova, né, Eliana? A gente sabe que é difícil. Mas, por exemplo, um formulário, tá? Que você precisa preencher na entrevista. Já possuiu alguma doença, algum tratamento, etc. E, às vezes, até no retorno, no feedback que você vai ter, olha, você preenche todos os requisitos, mas a gente viu que você tem ali, né, o acompanhamento, né, por um tratamento, está, né, em remissão, enfim. Por isso, a gente não vai te contratar. Isso pode ser considerado discriminatório. Como você vai provar? Se tiver testemunha, ok, mais uma gravação. É isso que eu ia perguntar. Nesse caso, é importante gravar, então, a entrevista? Poderia gravar. Posso gravar. E até mesmo, por exemplo, uma testemunha. Por exemplo, o RH comentou com um gerente, com o gestor ou com outro funcionário, né? Que possa testemunhar a seu favor, vale como prova, tá? Eu já tive um caso, por exemplo, em que a pessoa testemunhou que ligou para pedir informações de uma ex-funcionária e a ex-empregadora falou mal, né? E palavrões, enfim. E a pessoa que ligou para pedir informações foi testemunhar no processo. Uau! E o juiz concedeu aí o dano moral, porque não pode. Sim. Né? Não pode ser. Foi pedir uma referência, mas acabou utilizando isso como... acabou. Então, assim, o que vale, né? O que você pode falar quando uma pessoa liga para pedir referência de um funcionário? Recomenda ou não recomenda? Não recomendo. Ponto. Só isso. Até assim, não recomendo. Sabia que ela entrou com processo contra mim? Não pode. Não pode. Isso também é considerado. A gente sabe. Acontece. Acontece. É difícil a prova, mas hoje em dia a gente tem alguns recursos que ajudam, tá? Então, assim, por isso que é importante, né, a informação para você poder se resguardar aí e lutar pelos seus direitos. Com certeza. Não tenham medo. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu não anotei aqui, mas me lembrei agora. Vai surgindo, né? Não, a gente vai lembrando questionamentos. Todo paciente oncológico, né? Seja não só do nosso caso aqui, do nosso grupo, mas todo paciente oncológico tem direito, por exemplo, desde que com o pedido do médico, tem direito àquela coisa de PCD, de desconto para comprar carro, essa coisa aí? Sim, todos os pacientes que estão com portando, né, estão em tratamento, têm esse benefício, desde que estejam na condição, né? Então, por exemplo, a pessoa está ali no tratamento, está com a condição de saúde debilitada, tem um atestado, precisa comprar um carro, por exemplo, vai ter a isenção. O que vai precisar fazer? Pegar o atestado, ir na Receita Estadual, tá? Para pedir lá, vai preencher um formulário, a Receita dá como se fosse uma autorização, né? Para você apresentar na concessionária e comprar com desconto. Só que, óbvio, desde que você esteja durante aquele período aquela condição física ilaudada, né? ali, ilaudada. Então, comprei o carro com desconto,
passou 2, 3 anos, já, né, estou totalmente curada, né, reabilitada, enfim, e agora já estou totalmente bem. Vou tentar comprar o carro de novo, você não vai conseguir. Porque você, para comprar o carro, um outro carro, por exemplo, você vai precisar de uma outra laudo. autorização da Receita e atualizado, tem que ser atualizado. Faz sentido. Tá? Então, todo mundo tem, né? Tem os benefícios, pode sacar, por exemplo, FGTS, né? Tem essas... Teve um questionamento de uma das meninas lá do grupo. Ela teve esse laudo em 2021, mas por N questões ela não usou esse benefício. Ela não comprou o carro, não usou os benefícios. Já estamos em 2025. Aí ela perguntou se ela ainda tem direito de comprar. Mas vai precisar de um novo laudo, então, ela né? não vai conseguir, porque a própria Receita Estadual vai pedir esse um laudo atual. Então, ela não consegue. E você tem, assim, para nós, né? Mais ou menos, geral, algumas dicas, ou uma lista. O que a gente tem de direito? O que a gente não tem de direito? Bom, eu vou ressaltar aqui, acho que os mais comuns, né? Os mais importantes, assim. O saque do FGTS e do PIS, né? Então, a partir do momento que você tem o atestado médico, né? Com o diagnóstico, né? Você pode sacar o que você tiver de FGTS, seja de contratos antigos, seja do contrato atual, tá? Você pode sacar o PIS também, tá? A questão da isenção, né, dos impostos. Isenção, por exemplo, do imposto de aposentadoria. Então, se você já recebe uma aposentadoria, né? Um benefício lá do INSS, uma pensão, por exemplo, e foi diagnosticada, a sua aposentadoria, você pode ser isenta do imposto de renda, né? A questão, por exemplo, prioridade acho que isso, né, é importante, mas todo mundo já sabe, mas vamos ressaltar. Prioridade no atendimento, no agendamento de consultas e exames, tá? Briguem por isso, façam valer isso, porque é importante. Se eventualmente o plano negar ou tiver demora, faça uma reclamação junto ao site da ANS, tá? Formulem uma reclamação junto ao site da ANS, do plano de saúde, para vocês terem isso formalizado, porque a própria ANS vai cobrar do plano isso, tá? E se eventualmente não foi atendido no tempo, precisou de uma consulta particular, um medicamento particular que o plano está, demorando a conceder, a autorizar, você pode ser restituído desse valor depois também. E o plano pode, tipo assim, tem um caso, né? Você falou aí, eu lembrei. Tem um caso lá no nosso grupo. Mais de um, né? É isso que eu falo. Mais de um. E que sim, tá sendo negada a medicação, né? E a pessoa tá tendo que entrar, né? Via ANS, Só que isso, para nós, pacientes oncológicos, demanda tempo. Coisa que nós não temos muitas vezes, né? Porque às vezes a gente precisa do tratamento ali, naquele momento. Sim. Porque se não pegar ali naquele momento, quando for entrar no tratamento, nem sempre dá tempo mais, né? E isso acontece muito. Então, assim, judicialmente, posso brigar por isso? Deve. Por favor, façam isso. Hoje existem, né, inúmeros advogados, mas procurem um advogado especialista que vai ajudar vocês nisso, gente. Tem profissionais excelentes que vão ajudar vocês. Não demorem, não tenham medo. Não, às vezes as pessoas pensam, eu vou me preocupar com o preço, é caro. Não, sabe? Procurem. Não deixem isso, não tentem isso sozinhos, tá? Porque, às vezes, exatamente isso, né? É um tempo... O nosso judiciário já é lento, né? Já é complicado. Então, o quanto antes, procurem... tentem isso judicial, porque tem pessoas aí que vão ajudar vocês nisso, vão brigar junto com vocês para tentar isso quanto antes. Por favor.
Ju, essa também é a Ju que vai fazer, mas eu já vou dar uma introdução aqui. É um caso muito recorrente Uma entre estatística, nós. na É uma verdade, estatística. né? Dentro do nosso meio, né? 70% das mulheres que estão em tratamento são abandonadas pelo parceiro. Manda a pergunta. Soltou a bomba. Tá bom. Meu parceiro me abandonou durante o tratamento. Eu tenho direito, eu posso pedir a pensão? Sim, com certeza. A pensão independe do regime de bens, por exemplo, né? Então, mesmo que vá união estável, separação total de bens, a pensão você pode pedir, né? Você vai precisar comprovar, por exemplo, que ele ajudava, né? Que você dependia ali também da renda dele. A sua incapacidade para o trabalho. Então, por exemplo, por mais que você às vezes estava trabalhando, tinha um rendimento, mas agora não consegue e ele precisaria ajudar, você consegue pedir sim a pensão para ele ajudar com, não só com o tratamento, né? Mas com as você, despesas, com despesas fixas, todas. Mesmo que eu não tenha caso. filhos. Mesmo que não tenha filhos, tá? Porque a pensão alimentícia, ela não se restringe só aos filhos, né? Às vezes as pessoas pensam que não tem direito, mas se a mulher tem essa dependência financeira, né? Mesmo que não seja uma paciente oncológica, mas tem uma dependência financeira, nunca trabalhou, não consegue trabalhar, né? Não consegue se colocar no mercado, ela pode sim e deve pedir a pensão alimentícia. E dependendo, né, não sei se isso já seria objeto de alguma pergunta, pode caracterizar também e ser pedido aí até danos morais. Sim, com certeza. Menina, peçam danos morais, não peçam para voltar pro parceiro, tá? Por Gente, por favor, favor, tá? não. Por favor. Eu sei que é um período delicado, né? De muita vulnerabilidade, mas sim, que às vezes a gente importante. deixa, às vezes, né, A deixa emoção. algumas coisas de lado e pensa, ressignifica algumas coisas, mas ressignifiquem as suas prioridades e quem realmente se importa com você. Busquem a ajuda de quem já passou por isso, né? Sim. Nosso grupo, nesse sentido, acredito que seria a melhor forma, né? Ali a pedir gente ajuda. tem de várias situações, várias mulheres que já Sim. passaram por N situações, as mais inacreditáveis, assim, as mais dignas de filme de terror. E por experiência ali do grupo, peçam o valor que vocês têm direito à indenização. Não se humilhem por carinho, nem se humilhem por atenção. Peça seu dinheiro, mas não peça carinho, não peça atenção. Porque se não te deu, não vai te dar. Então, não se rebaixa nesse nível. Sim. E eu posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Deixa eu Deve. tomar. Após o diagnóstico, eu imagino que o estado emocional influencia muito, Sim. né? Na questão do tratamento e recuperação. Uma situação assim, né? Por exemplo, a pessoa já foi diagnosticada e o companheiro ali simplesmente vira as costas, abandona. Isso agrava ainda mais, Vulnerabiliza o paciente. Isso. Acredito que Sim. sim. Pode contribuir Pode, aí sim, para Contribui outros. com toda certeza. Para nós pacientes, a questão emocional ela vai muito, influencia muito, né? Sim. Porque se você está num estado você já está mal, porque você acabou de receber um diagnóstico que você acha que você vai morrer, que Sim. sua vida vai acabar, enfim, já te deixa para baixo. E aí você não tem apoio, ou quem está ao seu lado faz ali mal para você. Descaso. Te trata mal, te abandona. trata mal. Enfim, isso, além de te deixar emocionalmente mais instável, te deixa pior, fisiologicamente, biologicamente falando, vai abaixar a sua imunidade. Sim. Que é algo que você precisa estar muito bem durante o tratamento para você aguentar a pancadão de químio, de tudo. Então, essa questão emocional, para nós, interfere muito. 100%. 100%. Então, assim, não só vindo de terceiros, no caso do parceiro, mas de nós mesmos. A gente tem que estar ali com um estado de
emocional ali razoavelmente bem, para que a gente possa ali controlar as nossas emoções, para que isso não interfira na nossa imunidade, né? Para que a gente dê conta do tratamento e que não agrave ainda mais. Porque a gente sabe que não tem estudos que tem coisas que os exames mostram. Sim. Tem coisas que as cicatrizes mostram. Tem coisas que não tem nenhum exame que detecta. Então, essa questão emocional, principalmente quando se diz respeito à pessoa que está ao seu lado, interfere muito, mas não tem um exame de sangue que vai mostrar que você está me causando mal, né? Que você está me deixando... Que a depressão que eu estou sentindo, que aquilo, tudo que eu estou sentindo, você está contribuindo com aquilo, e aquilo está prejudicando meu tratamento. Então, infelizmente, as provas, né? Não temos. Mas sim, interfere muito. Né? Talvez uma avaliação, né? Um psiquiatra, talvez, né? Que atestasse talvez uma depressão, né? Então, minha sugestão aqui como advogada, né? Mulher, eu já passei por um divórcio, né? Não, a situação não foi essa, mas já passei por um divórcio. Então, posso falar com propriedade. Meu filho tinha 3 anos, no caso. E refiz a minha vida de uma forma, assim, que eu nunca imaginei que conseguiria. Então, se acontecer, né? Eventualmente, mesmo se você não for diagnosticada e o parceiro simplesmente virar as costas para você, agradeça, dê tchau, procure seus direitos se você tiver, refaça a sua vida. Porque você não vai se arrepender. Por mais difícil que seja. Por mais difícil, eu falo que quando acontece, a gente fica no olho do furacão, mas a hora que você sai, você vê um arco-íris que você não imagina. Então, e a gente sai de uma zona de conforto ali que te movimenta, que nunca a gente anda para trás, sempre para frente, né? Nós mulheres temos, assim, uma força, né? Uma sabedoria de lidar com isso. Então, eu acho fantástico, né? O grupo de vocês, esse grupo de apoio, de histórias que realmente... inspiram, motivam. Então, essa ajuda, esse apoio incrível, maravilhoso. Busquem isso, busquem estar com pessoas que vão aí te motivar e vão trazer histórias. Ai, gente, eu me empolguei, mas enfim, parabéns. Obrigada. E assim, é uma estatística... isso tem estudos que mostram, né? São 70% das mulheres. 70% das mulheres que recebem diagnóstico de câncer, especificamente falando de câncer de mama. Câncer de mama. Tá? 70% das mulheres, elas são abandonadas durante o tratamento. Então, se isso aconteceu com você, se você faz parte desses 70%, simplesmente agradeça, como a Daisy nos contou, simplesmente agradeça e segue sua vida, vai buscar seus direitos, porque se ele fez isso com você nesse pior momento da sua vida, ele só estava esperando o momento certo para fazer, e o momento certo para ele foi esse. Talvez não tenha sido para você, mas tenha sido para ele. Então, só agradeça, vá tentar reconstruir sua vida, por mais difícil que seja, e busque seus direitos, né? Não é porque você não tem filho que você não tem direito a uma pensão, que você não tem direito a uma ajuda, né? Que é extremamente necessária nesse momento. Bom, acho que a gente não... As perguntas nós finalizamos. Sim. Mais alguma dica? Mais alguma coisa que você poderia... Uma sugestão para nós? Que você já passou durante esse período? Algum case? Bom, eu posso falar aí de alguns casos, né? Dessa questão, por exemplo, da discriminação, tá? No ambiente de trabalho, tá? Pode até, às vezes, não ser na demissão, mas um assédio moral. Sim. Tá? Às vezes é um chefe que tenta diminuir, né, a sua situação, a sua condição. Então, às vezes não te coloca para realizar uma atividade, uma função. Isso já aconteceu. Por causa do seu tratamento, e você se sente ali inferiorizado, isso pode gerar um dano moral. Então, assim, uma dica que eu dou é colete provas, tá? No seu ambiente de trabalho, por exemplo. No seu casamento. Vou dar uma dica para vocês aqui, mulheres. Saibam tudo sobre as finanças da sua casa.
tá? Não deixem o controle, os homens vão me odiar por isso. A gente não tá preocupada com mas eles. assim, Cada um com os seus problemas, né? não deixem o controle financeiro da sua casa, tá? Das coisas somente na mão de um homem, pra se você for surpreendida um dia com um divórcio, uma traição, uma decepção, você não se ver aí perdida, né? Então, saibam o que acontece dentro da casa, o que entra de dinheiro, uma movimentação. Isso porque, gente, eu vejo agora, assim, no escritório, tá? Em casos mesmos práticos ali. Acontece, por exemplo, isso do dia para a noite, ou, né, num caso de diagnóstico desse, o homem simplesmente fala, ó, não quero, tchau, tô saindo de casa, e a mulher se vê ali perdida, sem saber o que fazer, sem, às vezes, saber uma senha de banco, né, sem saber o que... Sem ter acesso, né? Sem ter acesso, sem saber, sem conseguir pagar uma conta, sem saber como tá o IPVA do carro. Enfim, então, tenham um controle, saibam o que você tem direito. No caso de dúvida, não sei, como que eu vou saber, né? Procure aí um advogado, procure uma amiga que saiba, que tem essa informação, que vai te ajudar, para que você não se surpreenda. Essa é uma dica que eu dou como mulher e como advogada. Mulheres saibam, né? E não deixem de buscar o seu autoconhecimento, o que vocês gostam de fazer, o que te dá realmente motivação, prazer em prol de filho, de família, porque eu já tive essa experiência, né? Eu já abri mão de mim mesma, né? Da minha habilitação profissional, qualificação, por um período ali. E quando eu me vi, né, num período vulnerável de divórcio, eu tive que me recomeçar do zero. Consegui, foi difícil. Então, assim, tá tudo bem na família, a gente nunca acha que um dia vai precisar, né, se separar ou ter uma decepção amorosa, ou até, às vezes, assim, uma decepção, uma sociedade, um trabalho. Então, assim, busquem sempre. Se capacitem profissionalmente, ou às vezes, não tô no emprego que eu gosto, mas esteja ali, procure adquirir experiência enquanto tá ali, conhecimento, busquem sempre estar se fortalecendo em todos os sentidos, por você e para você, até mesmo pelos seus filhos, ou pelas pessoas que você ama. Você só vai ser o melhor, né, para as pessoas se você estiver bem consigo mesma. Com certeza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, né, como mulher, tem muita coisa que a gente poderia estar... Dá pra ficar 3 dias aqui falando. Sem parar. Então, a minha dica é essa. Não se limitem, não se intimidem, não se deixem ser inferiorizadas, não tenham medo de se impor, não tenham medo de buscar os seus direitos, busquem e é isso. E contem sempre com pessoas, vocês vão sempre encontrar pessoas que vão estar ajudando, estar apoiando, porque existem. Se reinventem, né? Assim como, vou falar da Ju, a Ju, pós-tratamento, ela se reinventou. Sim, mudei completamente. Mudou. Comigo também não foi muito diferente, a gente se reinventa. Muitas mulheres ficam com limitações. Muitas não têm a carta PCD, que às vezes é necessário. Mas existem N possibilidades que a gente pode fazer, se reinventar, se redescobrir, se ressignificar, né? E o se reconhecer. Para mim, o reconhecer não é reconhecer as coisas, é me reconhecer. Reconhecer essa nova pessoa que eu sou agora a partir de um diagnóstico. Sim, né? certeza. Para nós que temos o diagnóstico, isso fica muito presente para sempre. Por mais que nós estamos em remissão. Nós não temos a doença mais hoje, né? Sim. Mas o câncer é muito presente na nossa vida, né? Essa semana mesmo foi minha semana de fazer exames. A gente fica em trapos, Sim. né? Porque o medo é muito presente. Então, isso que você falou de buscar coisas que você goste, de buscar alternativas, nos ajuda muito no nosso dia a dia, né? Porque aquela coisa emocional lá, que a gente estava falando que interfere no tratamento, não só no tratamento. No pós-tratamento, a gente vai precisar de uma força ainda maior, Sim. porque agora a doença não está mais presente. Mas eu também não estou mais presente, porque agora eu sou uma nova pessoa. Quem sou eu agora?
né? Quais são os meus direitos, quais são os meus limites. Então, essa redescoberta de si mesmo, pós-tratamento, é tão forte quanto ou mais. Acredito que bem mais. Do que durante o tratamento. Então, isso que você falou serve para todas nós mulheres, não só com diagnóstico ou não. Se reconheça, se redescubra e saiba o seu valor. Sim. Não o valor financeiro, né? Sim. Mas o seu valor real. E busque seus direitos e vai buscar ajuda. Tem pessoas maravilhosas, né? Que fazem isso por nós com excelência. Obrigada. Certeza. Então, agradeço de coração por você ter vindo aqui com a gente, ter disponibilizado seu tempo, ter trago tantas informações que eu tenho certeza que vai chegar a tantas pessoas. E nosso grupo é feito para isso, para levar informação de qualidade, através das nossas vivências, através das nossas experiências, de forma gratuita. Sim. Né? Que é um direito saber o que você tem e saber o que você pode fazer com aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Deveria ser de forma gratuita, né? Não para ganhar like, mas para ganhar realmente significado na vida das pessoas. Com certeza, gente. Informação é poder. Informação é poder. Informação é poder. Isso em todas mesmo. as áreas aí. Então, sempre informa-se. Parabéns, né? Por todas as informações que vocês trazem. Tenho certeza que ajuda e muda. Tá? Vida Muda de bastante. pessoas aí. Muda. Então, parabéns e contem comigo. Sempre contem comigo no que precisarem, que eu puder ajudar, contribuir. Estarei sempre à disposição de vocês. Então, muito obrigada. Então, até o próximo nosso podcast. Vamos deixar o link aqui embaixo. Vamos deixar as redes sociais da doutora aqui embaixo. Todos os contatos. Todos os contatos. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar que a gente encaminha para elas. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. E até a gente. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.